Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Lilo e hoje eu vou falar sobre o aumento dos combustíveis. O primeiro ponto que eu quero abordar é o que tem saído muito na mídia. É o presidente falando, poxa, os governadores não estão fazendo a parte dele. Aí você pensa, poxa, mas sempre teve ICMS. ICMS é um imposto estadual. Por que agora não deveria de ter? Né? Se você pensar por um determinado lado, o presidente pode até ter um pouquinho de razão, pouquinho, bem pouquinho. Por quê? O governo federal, vendo que o valor do combustível estava escalonando, estava aumentando, né, muito, ele olhou para o cidadão lá na ponta, caramba, ele não pode pagar esse pato. Então deixa eu diminuir meu imposto aqui. Ele diminuiu aqui no gás de cozinha, no diesel, não sei se foi na gasolina também, deve ter diminuído alguma coisa aqui na gasolina. Vamos diminuir esse imposto para diminuir um pouquinho lá na bomba. Então o governo federal fez a parte dele. Mas como é que ele fez? Fui lá, né, falou com o pessoal da economia, olha, vamos cortar custo aqui, vamos repassar isso para esse imposto e assim por diante. Quer dizer, eles fizeram a lição de casa deles. Agora, é válido o presidente cobrar também isso dos governadores? Sim, se o objetivo final é o cidadão na ponta, sim, é válido, né? Será que o governador não pode cortar custos daqui para ser repassado para os impostos? Será que ele não pode diminuir dinheiro com propaganda institucional que tem governador se autopromovendo por aí, já fazendo campanha? Será que não poderia cortar com o pessoal, diminuir os carros comissionados? Servidor público em si não, né? Porque já está com o seu salário, já está com o salário congelado pelo menos há 2 anos. Mas será que o governador não consegue pegar, cortar um custo aqui e repassar para os impostos? E eu falo para você que pode, simplesmente porque o que houve de dinheiro enviado do governo federal para os estados foi absurdo, justamente por conta da pandemia, né? Houve um repasse muito grande de dinheiro federal para o dinheiro para os estados. Tanto que os estados, teve estado aí que colocou folha em dia, pagou dívidas, etc, etc. Então, sim, o governo federal poderia abdicar um pouquinho de sua receita, não é nem abdicar da receita, então trocar, né? Eu vou tirar um pouquinho daqui para colocar aqui para melhorar lá na ponta do posto para o cidadão. Então, o primeiro ponto é esse que eu queria abordar. O presidente está parcialmente certo, né? Ele fez a parte dele porque os estados também não podem fazer a parte dele. Mas isso é o suficiente? Não. Aí nós vamos para o segundo ponto. Eu vejo muita coisa, muita gente na internet falando: poxa, nós somos autossuficientes em petróleo. E por que a gente depende tanto do exterior? Né? Por que a gente depende da oscilação da alta do dólar e assim por diante? A culpa é do governo passado. Deixa eu explicar o porquê. Nós somos, na verdade, autossuficiente em petróleo e a gente ainda exporta petróleo. A gente não só tem petróleo para a gente, como a gente também produz para os outros. Agora, nós somos autossuficientes em petróleo, só que a gente não tem refinaria suficiente para pegar esse petróleo e transformar em gasolina, em diesel e outros derivados. Então nós temos petróleo sobrando e não temos refinaria suficiente para processar esse petróleo. E aqui, sabe o que o Brasil faz? Ele exporta o petróleo e importa os derivados dele. Porque a gente não tem capacidade, por exemplo, de produzir toda a gasolina que o Brasil consome, todo o diesel que o Brasil consome. E nós não temos a capacidade de produção necessária para transformar esse petróleo em diesel, combustível e outros derivados. Aí, por que isso é culpa dos governos passados? Isso é fato, gente. Existem várias refinarias e projetos grandes, né, como o Abreu e Lima, lá de Pernambuco, que houve super faturamento. Então, pelo menos 3 grandes refinarias deveriam estar prontas há muito e muito tempo. Se essas refinarias estivessem prontas, né, nós certamente seríamos autossuficientes na produção dos derivados de petróleo, que hoje nós não somos. E por que não ficaram prontas? Corrupção. Essas refinarias lá no Rio, lá em Pernambuco, tem uma na Bahia também, jogaram tanto dinheiro, foram os bilhões da Petrobras, né, gente? Que
deixaram de investir onde a gente precisava. Então hoje a gente precisa importar gasolina, quer dizer, olha o custo de transporte, o custo de tanta coisa, e a gente fica refém do valor do dólar, porque a importação é baseada em dólar. Então, uma parte considerável do valor do combustível hoje é culpa sim do governo PT, tá? Se você não sabe, porque eles tiraram dinheiro das refinarias que ajudariam o Brasil hoje para ajudar os seus, né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a inflação. Naturalmente o valor ia subir. Agora, o porquê da inflação? Eu vejo muita gente, tá, gente? Muita gente, inclusive minha filha ontem foi me perguntar sobre isso. Era até um episódio do Pai dos Cinco para fazer com minha família sobre o que é inflação. A gente vai fazer esse vídeo ainda. Mas o que aconteceu por conta da pandemia? Não teve o fica em casa? O fica em casa é um termo para dizer, olha, os comércios foram fechados, aquele cara que vendia churrasquinho na esquina não tinha para quem vender, aquele cara que pegava as crianças de van para levar para o colégio não tinha mais como levar, aquele ambulante que vendia carregador de celular lá na rua não estava mais lá. Então imagine esse dinheiro parado, todo mundo perdendo emprego, perdendo renda e assim por diante. Novamente o governo federal interviu e começou a dar aquele auxílio emergencial, a gente chama de auxílio emergencial para os invisíveis, né? Mas como? O governo federal tem dinheiro? Não. Ele já é deficitário há muito tempo. Aí, o que ele teve que fazer? O governo federal pode imprimir dinheiro, então imprimiu dinheiro, vamos imprimir dinheiro e dar para esse povo. No ano passado foram impressos 700 bilhões de reais. Isso aí sob responsabilidade do governo federal. Para uma economia como a nossa, Brasil, economia bem frágil, isso significa inflação e desvalorização da moeda. Isso é fato. Para explicar melhor, foi a maneira que eu expliquei para minha filha ontem, né? Vamos dizer que isso aqui seja a riqueza do Brasil, tá? Então, o Brasil, aqui é a riqueza do Brasil. Hoje, para definir o valor, a quantidade de moeda necessária para definir essa riqueza são esses dois papelzinhos. Então, eu tenho esses dois papeizinhos aqui que representam toda a riqueza do Brasil. Dois dinheirinhos, né? Aí o que aconteceu? Eu fui lá e imprimi mais um dinheirinho. Eu cheguei lá e imprimi mais outro dinheirinho aqui. Então, esse mesmo dinheiro aqui, que eram. Imagina, a riqueza aqui é o mesmo, o Brasil continua o mesmo. Só que antes eu representava o Brasil com dois dinheiros. Agora, para representar o Brasil, eu represento o Brasil com três dinheiros. Tenho três dinheirinhos aqui. Vou separar as folhas. Eu tenho três dinheirinhos aqui. O que significa? O Brasil continua o mesmo. Só que agora eu tenho mais dinheirinho para representar essa mesma ideia. Significa que antigamente esses dois papeizinhos valiam alguma coisa, tá? Deixa eu só abrir aqui que não precisa, né? Esses dois papeizinhos valiam alguma coisa. E agora eu preciso de três papéis. Então cada papel desse valeu menos, está valendo menos. Isso se chama inflação, isso se chama desvalorização da moeda. Então isso não afetou apenas a gasolina, afetou na carne, no tomate, no arroz, no feijão, porque antigamente eu comprava com um papelzinho aquele tomate. Agora eu preciso de dois papelzinhos para comprar o mesmo tomate, a mesma carne. Porque a nossa moeda foi desvalorizada, e foi desvalorizada justamente porque a gente teve que imprimir dinheiro à vontade. Tudo bem que foi por conta da pandemia, mas é mais um motivo do valor do combustível tal que é. Existe uma inflação aí, agora cada um tem que fazer a sua parte, né? Vamos colocar o Brasil para crescer novamente, tirar um pouquinho, uma das coisas que influencia bastante é um cenário político aí, que todo cenário político instável dá problema para o Brasil. Existe também um medo do que pode acontecer no futuro. Então, vamos ser um Lula futuro pretenso futuro presidente do Brasil gera instabilidade, sim. Não
por ele ser o Lula, coisa parecida, mas porque ele já fez efetivamente. Quando ele esteve no poder, houve corrupção no governo dele em todos os lados, né? Muita gente fala que ele foi inocentado, que a Lava Jato. Não, os crimes continuaram existindo. O que aconteceu com a Lava Jato é por detalhes, né? Ele. A competência não é aqui, é no outro canto. Mas já tinha sido, não só o Lula, mas várias outras pessoas já tinham sido julgadas primeira, segunda, terceira, quarta instância, tudo que é jeito, né? E essa instabilidade política, essa instabilidade jurídica também influencia na economia. O cara vai olhar lá de fora, poxa, eu vou investir num país onde não tem nenhuma segurança, eu vou levar dinheiro, investimento para esse país. Tudo bem que o Tarcísio está fazendo, o Tarcísio é o ministro da infraestrutura, está fazendo um trabalho exemplar, trazendo recursos, né? Fazendo uma parceria público-privada assim de peso, como nunca tinha sido feito antes, mas não é o suficiente. A gente precisa mesmo de ter essa tranquilidade política e o presidente, sendo que sendo, ele é um cara meio estourado. A volta do PT e o grupo dele que fez a devassa do Brasil está aí também batendo a porta. O nosso jurídico, o nosso STF fazendo coisas que está totalmente fora da Constituição. E eles que definem a Constituição. Que o objetivo do STF é uma corte constitucional, é definir o que está certo ou errado de acordo com a Constituição. Como é ele que interpreta, então ele interpreta que o que eles estão fazendo está correto e beleza. E por isso essa manifestação que vai acontecer agora de 7 de setembro, que eu apoio, tá? Para acabar um pouquinho no poder desse pessoal, né? Não que o STF não seja necessário, ele é necessário, mas talvez as pessoas que estejam lá dentro não estejam fazendo o seu serviço, o seu trabalho corretamente ou devidamente. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre o STF também, mas é outra parte. Resumindo o nosso vídeo, resumindo o nosso dia aqui, o aumento dos combustíveis se dá primeiro, né? Os estados não estão se negando a contribuir, porque o governo federal já fez, o estado contribuir. Alguns têm suas justificativas, as contas deles estão aí, eles não podem diminuir receita, entre outras coisas, mas é só fazer o dever de casa, como o governo federal também fez. O segundo, nós somos dependentes do petróleo externo, da gasolina externa, porque apesar de nós produzirmos petróleo mais do que suficiente para o Brasil, a gente não é capaz de transformar esse petróleo em gasolina, diesel e outros derivados, porque nós não temos refinaria suficiente, e nós não temos refinaria suficiente porque o governo PT desviou esse dinheiro para um bocado de gente. E o último, a inflação natural, que é fruto da impressão desordenada de dinheiro para dar para aquele cara do churrasquinho, para aquele cara da van, para aquele cara que ficou sem seu dinheiro. E ainda continua agora que a economia está retomando, né? Vamos ver se a gente volta aos patamares pré-pandemia. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.